Ensinamento de Meishu Sama, Poder de Kanon, publicado no livro Evangelho do Céu, volume 3, Reino Divino, editora Lux Orins, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. Myochi. Desde antigamente, ouve-se falar do poder de Myochi, parte integrante da potencialidade divina de Kanon. Nota-se também nunca ter sido mencionada em palavras claras a força de Amita, divindade lunar, a mais importante do mundo búdico durante a Era da Noite. Da mesma forma, nunca se fez referência específica aos prodígios de Sakyamuni ou de Dharma, fundadores, respectivamente, do budismo e do Zen budismo. É, pois, bastante misterioso que a expressão poder de esteja relacionada somente a Kanon. Deve haver, portanto, alguma razão divina muito especial para que assim aconteça. Além disso, não existem quaisquer documentos nem relatos da tradição oral explicando o porquê da expressão poder de Kanon. Eu mesmo, há muito tempo, tinha dúvidas com respeito a essa questão. Porém, à medida que fui aprofundando a minha fé, comecei a entender corretamente a lógica de Deus. Por isso, quero agora esclarecer esse assunto a todos vocês. Também permanecia com outra dúvida relacionada a Bodhisattva Kanon. Sempre as pessoas me perguntavam se era uma divindade masculina ou feminina. De fato, manifesta-se ao mesmo tempo como homem e mulher, numa dualidade inseparável, intimamente relacionada ao poder que possui. Desde a antiguidade, sabe-se da existência de duas forças distintas: Yang, homem, correspondente ao fogo, que queima verticalmente, e Yin, mulher, relacionada à água, que corre horizontalmente. Durante toda a Era da Noite, ambas essas tendências permaneceram separadas. Agora chegou o momento de elas se unirem através do cruzamento da verticalidade com a horizontalidade, formando uma cruz. O que eu estou dizendo significa a transformação do mundo da noite para o dia em consequência do aumento da intensidade da luz resultante da fusão de fogo e água. Assim, então, quanto maior for a quantidade de caço, fogo, mais forte será a luminosidade. Por isso eu afirmo que no mundo do dia, devido ao aumento da quantidade de caço, a luz fica mais potente. Da mesma forma, quando Bodhisattva Kanon transforma-se em Komyo-Nyorai, está de fato manifestando o ponto de cruzamento entre vertical e horizontal, de onde surge a verdadeira força da luz de Deus, o poder de Kanon. É interessante também analisar o ideograma que simboliza poder. Nele, a linha horizontal cruza ao meio com a linha vertical, depois dobra à direita e repentinamente dispara em direção ao alto, assim. Isso aqui dá para ver? Significado. No ponto de cruzamento, surge uma força que vai girar da esquerda para a direita, como os ponteiros do relógio. Esse ideograma contém, portanto, o sentido profundo de tudo que acabei de lhes dizer.
Verdadeiramente, então, somente Bodhisattva Kannon possui a dualidade vertical-horizontal, cuja união gera a poderosa força da luz de Deus. O costume de recitar repetidas vezes em forma de prece as palavras Nenpi Kannon Riki, pedimos o poder de Kannon, está fundamentado nesse mesmo princípio, qual seja o aspecto dual da essência divina de Kannon. Transformação de Bodhisattva Kannon em Komyo Nyorai. Bodhisattva Kannon, depois de transformar-se em Komyo Nyorai, manifestou-se como um Miroku, um poder trino de fogo, água e terra. Conforme já falei antes, a luz resulta da união do fogo e da água. Entretanto, somente a junção desses dois elementos limitaria o trabalho de Kannon, deixando-o restrito ao espírito. Com o acréscimo da terra, entra também a ação do corpo físico. Como consequência, manifesta-se aquele poder trino representado pela bola de luz denominada Mani, cujo significado é força capaz de realizar todas as vontades. Miroku pode por isso ser entendido como 5, 6, 7, em que 5 é o fogo, 6 a água e 7 a terra. Com base nessa mesma interpretação, dá para deduzir também o significado profundo da profecia de Sakyamuni, ao dizer que o reino de Miroku começaria após 5 bilhões 670 milhões de anos de sua morte. Embora fosse um grande profeta, seria impossível a ele profetizar o futuro astronômico de tantos bilhões de anos. Nem teria sentido lógico, pois as profecias, na realidade, só têm valor para, no máximo, alguns milhares de anos. Portanto, o que conta de fato nessa sequência é a ordem correta em que os números estão colocados e o segredo que escondem. Na verdade, 5, 6, 7 significam fogo, água e terra. Ou seja, a presença de Oshin Miroku, que está constantemente mudando de acordo com as circunstâncias. Daí a razão de, a partir de agora, poderem ser observadas milhares de transformações. Ainda sobre os números 5, 6, 7, quero acrescentar que podem ser substituídos por 3, 6, 9. Ambas as sucessões, quando somadas, equivalem a 18, e por sua vez é composto de 10, representado em japonês pelo símbolo do cruzamento, mais 8, expansão. Bem, Kannon, então, tem essa dualidade inseparável de vertical e horizontal. Fogo, água. Homem, mulher. Sol, lua. Essa união dessas duas forças espirituais que gera o poder de Kannon. Por isso você fala poder de Kannon. Porque, por exemplo, Amita água, não é? Deus lunar. Então, poder muito limitado, só horizontal. Kannon é poder, então, fogo, água. Por isso, poderoso, né? E com o aumento do espírito do fogo durante a Era do Dia, esse poder aumentando ainda mais.
poder de Kanon. Quando Meixo Sama nasceu nesse mundo, então, esse poder, fogo, água, se assentou dentro do Meixo Sama. Kanon entrou dentro do Meixo Sama. Pode-se pensar assim. E aí, como Meixo Sama estava aqui, no mundo material, Meixo Sama seria, então, a Terra. E aí juntou trindade, né? Fogo, água, terra. Esse poder absoluto. Maior poder. Por isso Meixo Sama fez o que fez, não? Tantos milagres, tantas curas. Meixo Sama retornou ao mundo divino, né? 10 de fevereiro de 1955. Agora, poder de Kanon precisa encontrar terra, né? Terra. Por isso, quando a gente ministra Jorei, essa luz de Kanon passa por nós, mistura com a nossa energia da terra, espírito da terra, e aí o que sai pela mão já é diferente do que entrou. Entrou fogo, água, mas saindo fogo, água e terra, mais completo. Então, esse poder sendo manifestado pelos membros, não é? Esse poder de transformar um órgão doente num órgão saudável, de transformar um espírito cheio de nuvens num espírito límpido, sem nuvens, não é? Na aula de ontem à noite ficou bem explicado, né, sobre Jorei, nuvens espirituais, purificação, como que adquire máculas, né? De que maneira. O que a gente precisa agora é o quê? Praticar. Praticar, né? Servir a Deus, servir a Kanon como instrumento para manifestar esse poder, né? Isso é nossa missão, na verdade, né? Nossa missão. Quando a gente, muitas pessoas, eu também antigamente eu ficava assim, será que minha missão é fazer ikebana? Será que a minha missão é, sabe, achando que era alguma coisa assim. Muito limitado, né? Muito limitado. A gente precisa expandir nosso sono. Mas isso vem com o tempo, né? Com as nossas próprias purificações, conforme a gente vai se purificando, não é? Nosso espírito vai se elevando, vai adquirindo mais sabedoria, mais compreensão sobre as verdades divinas reveladas, né? Através de Kanon, através de Meixo Sama. E aí vai se adequando melhor, fazendo esforço para se adaptar melhor à vontade de Deus, né? Ao que Ele quer. Porque muitas vezes a gente não faz o que Ele quer. Faz simplesmente o que a gente quer, ou o que a gente acha que é certo.
às vezes erra, né? A maioria dos erros é por fraqueza espiritual. Essa fraqueza advém da quantidade enorme de nuvens espirituais. Isso ficou bem explicado ontem, né? O pessoal perguntou, ministro, sobre o sonem, né? Melhorar o sonem, como ter um sonem melhor. Não dá para melhorar o sonem sem primeiro limpar o corpo físico e o corpo espiritual. Porque o sonem, ele é relativo ao lugar onde a gente habita. Nosso Yukon habita no mundo espiritual. No mundo espiritual, aquelas 180 camadas, isso também eu explico sempre, né? Cada camada tem um tipo de sonem. No lugar mais alto, todo mundo tem um sonem maravilhoso, todo mundo se ajudando, todo mundo sorridente, feliz, tal. Num lugar baixo, todo mundo brigando, se xingando, todo mundo se debatendo, todo mundo com raiva, com ódio. Esse sonem, que é daquela camada. Uma camada acima já é melhor o sonem. Então, para que nosso sonem melhore, o nosso espírito precisa se elevar, mudar de uma camada para outra. Aí o sonem vai melhorando. Seu sentimento melhora, seus pensamentos melhoram, a vontade de praticar o bem aumenta. A divindade do ser humano aflora. Se torna um ser divino, pode se tornar como um anjo, um santo, entrar numa camada elevadíssima, ou seja, no reino do céu, no céu, né, no mundo divino, onde habitam as divindades, e trabalhar com as divindades. Mas para isso precisa estar com o espírito puro, sem nuvens, sem máculas, sem manchas. Então, o que precisa? Eliminar as nuvens que já existem no nosso espírito, que se relacionam com as toxinas que existem no nosso corpo. Onde tem toxina do corpo, tem nuvem no corpo espiritual. Se a gente sujando o nosso corpo, o nosso sangue, o sangue é nosso espírito materializado, nosso espírito se enche de nuvens. No começo era assim, o ser humano não tinha maldade. Mal não existia. Mal passou a existir quando o ser humano começou a envenenar o corpo físico. Aí mal começou a existir. Porque ficou cheio de nuvens e perdeu a razão, a noção do que é bom, do que é ruim. Por que hoje em dia a gente vê tantas pessoas praticando o mal? Não é? Não só praticando, tem pessoas praticando o bem, óbvio, mas tem. Mas quando você olha as guerras que tem, o quanto o ser humano virou descartável, é impressionante, né? Impressionante. Hoje a gente tem muito acesso à informação, né? Então fica sabendo tudo que está acontecendo no mundo, tanto do lado bom quanto do lado ruim. E a gente vê que o lado mal é cada vez mais mal, né? Não é lado mal, está ficando bom. Fica maior ainda. Porque a quantidade de nuvens está aumentando demais. Cada vez mais aumenta o número de pessoas que tomam remédios. Cada vez o alimento que o ser humano come está mais contaminado por agrotóxicos. Todo esse veneno suja o sangue, cria nuvem espiritual e as pessoas vão ficando sem
juízo, para distinguir claramente se está fazendo uma coisa boa ou errada. Não é nem que a pessoa faz uma maldade, às vezes sem querer, induzido pelo secundário, né? Então, para melhorar o nosso sono, precisa se elevar espiritualmente, parar de sujar nosso sangue. Outra forma é através da própria maldade, né? Pessoa criando nuvem, pessoas com raiva da outra, ela criando nuvem nela mesma, no espírito dela surge uma nuvem preta, né? Depois, como ela está encarnada, essa nuvem preta, que é o nosso sangue materializado, suja o sangue, né? Aí é do espírito para a matéria, e da matéria para o espírito. Nós não somos um espírito fora da matéria, nós estamos materializados. Por isso não adianta cuidar só rezar, tem que cuidar o corpo físico, o máximo que consiga, né? Para melhorar o espírito. Tá bom. Muito obrigado, até amanhã, se Deus quiser.